Amém? Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. 2 Samuel capítulo 21, o versículo é o 15 até o 17. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. 2 Samuel capítulo 21, o versículo é o 15 até o 17. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. Quem encontrou, diga glória a Deus. Quem não encontrou, diga misericórdia. Misericórdia. O capítulo é o de número 21, o versículo é o 15 até o 17. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. Todos encontraram? Amém. Samuel 21. 2 Samuel. O segundo livro do profeta Samuel, o capítulo é o 21, o versículo é o 15 ao 17. Todos encontraram? Então diz assim a palavra do nosso Deus. De novo fizeram os filisteus guerra contra Israel. Desceu Davi com os seus homens e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito fadigado. Isbi-Benob descendia dos gigantes. O peso do bronze de sua lança era de 300 ciclos e estava cingido de uma armadura nova. Este intentou matar a Davi, porém Abissai, filho de Zeruia, socorreu e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairá conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Amém? Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. Eu queria falar um pouco da preocupação daqueles que são liderados, daqueles que olham para o seu líder, louvado seja o nome do Senhor, e veem eles como importante perto de si. Quando eu começo a ler essa passagem onde nós lemos, nós temos o entendimento, louvado seja o nome do Senhor, da preocupação daqueles que andavam com Davi acerca do mesmo. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. A Bíblia nos conta que esse gigante perseguia a Davi aonde quer que ele andava. Louvado seja o nome do Senhor, com no intento de vingar a morte talvez de Golias. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. Haja vista que o Senhor, quando usou Davi para matar, louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus, Golias, exaltou o nome dele diante daqueles filisteus. Os filisteus tinham raiva de Davi. Os filisteus perseguiam, louvado seja o nome do Senhor, o ungido do Senhor. E aqueles que eram, louvado seja o nome do Senhor, servo de Davi, sabia da importância que era o rei de Israel. Ele sabia, louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus, que a lâmpada de Israel era Davi. Por quê, irmão? Porque um líder cheio do Espírito Santo, ele faz a diferença. Um líder cheio do Espírito Santo, andando na presença do Senhor, como assim o Senhor quer, as coisas vão bem. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. A Bíblia diz que quando Davi subiu ao trono, ele deu um pregão, louvado seja o nome do Senhor, no reino, e viu que estava faltando algo dentro do reino. A Bíblia nos conta, louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus, que ele chamou os rapazes com ele, 30 mil homens. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus, e disse: meninos, nós vamos numa peleja e vamos trazer de volta para o reino a arca da aliança do Senhor. Por que isso, irmão? Porque Davi sabia que tinha que ter intimidade com Deus, que tinha que ter, louvado seja o nome do Senhor, a presença do Senhor. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. A Bíblia nos conta que eles foram lá, trouxeram a arca do Senhor com júbilo. A primeira vez não deu certo, louvado seja o nome do Senhor. Na segunda eles entenderam e eles sacrificaram diante do Senhor e trouxeram a arca para dentro de Jerusalém. O que é que nós aprendemos com isso, irmão? Que esse homem tinha intimidade com Deus.
É por isso que as pessoas que lá estão com ele, louvado seja o nome do Senhor na guerra, estão preocupados com isso. Por quê, irmão? Porque quando se perde um homem valoroso dessa forma, nós sabemos, louvado seja o nome do Senhor, que para invocar o nome de Deus fica mais difícil. Louvado seja o nome do Senhor. Eles entendiam que Davi era como uma lâmpada. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. Porque eles sabiam do tamanho da intimidade que Davi tinha. Ele sabia, louvado seja o nome do Senhor, que quando Davi dedilhava a sua harpa diante de Deus, os céus se abriam. Eles estavam preocupados no seu coração, louvado seja o nome do Senhor, com o seu líder. Porque eles sabiam que se acontecesse algo de ruim com ele, a lâmpada se apagaria, a intimidade não teria, porque não havia um homem no reino como Davi. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. Zele pelos que fazem a diferença dentro da igreja. Zele pelos que têm intimidade com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Intercedam por eles, busquem por eles. É por isso que o apóstolo Paulo disse assim: irmãos, ore por mim. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. E ore por todos os santos. Por que o apóstolo Paulo estava pedindo oração, irmão? Porque ele sabe que a caminhada, louvado seja o nome do Senhor, é difícil. Mas ele sabia também, irmãos, que alguns dos irmãos, louvado seja o nome do Senhor, tinham intimidade mais do que os outros. Então interceda pelos que têm intimidade com Deus. Interceda também pelos que são fracos. Louvado seja o nome do Senhor, para que a lâmpada do Senhor, irmão, não se apague dentro das igrejas. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. Pastor, como é esse ministério aí de Deus, pastor? Olha, irmãos, algumas pessoas acordam de manhã e elas não se lembram mais de orar, não se lembram mais de ler a Bíblia. Outras pessoas, louvado seja o nome do Senhor, já acordam com a Bíblia no braço. Louvado seja o nome do Senhor. Tem umas pessoas diferentes. Umas pessoas acordam e comem cuscuz, outras dizem: não, eu preciso passar pelo menos 3 horas sem comer, porque eu tenho que me consagrar diante do meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acredito que Davi era dessa forma. Louvado seja o nome do Senhor. Só eu vendo ele, irmãos, jejuando durante 7 dias pelo filho de Batseba, dá para entender que ele tinha, irmão, esse negócio de jejuar com o Senhor. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. Porque um homem não fica 7 dias, irmãos, se ele não tiver essa prática, louvado seja o nome do Senhor, de jejuar na presença. Então, irmãos, tem pessoas que são diferentes na casa do Senhor assim também. Tem pessoas que não estão nem aí, se comem ou se deixam de comer. Eles dão glória ao nome do Senhor e se consagram. Outras nem se importam. Outros acordam de manhã, tomam seu café amanteigado, sem se preocupar com aquilo que pode vir. Louvado seja o nome do Senhor, porque pensam que a vida cristã é uma brincadeira. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para aqueles que são lâmpada, para aqueles que são luz, o Senhor sempre fala. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus, para nós orarmos sem cessar, porque todos os dias, irmãos, sobre a nossa vida vem o mal. Amém? Fica na paz, que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.